É, Graça e paz a todos. Nesse momento eu não sei nem como começar a descrever a minha vivência no deserto. Meu deserto começou em agosto de 2018 e foi um momento super difícil, pois eu não entendia mais o que era. Eu não sabia o que era deserto e que aquilo tudo que eu estava vivendo era só sofrimento. Eu não sabia ao certo o que era deserto. Então, de relacionamento com meu noivo, iniciamos o nosso relacionamento em 2015, quase na metade de 2015, e aí começou o ano de 2018. E o que aconteceu em 2018? Eu fui emagrecendo. Eu tive uma fase onde eu emagreci, onde eu queria ser vista, sabe? Então eu fui mudando completamente com meu cônjuge, né? Em si, meu noivo, que é com quem, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, a gente vai com certeza casar, porque eu creio no poder do nosso Deus. Então eu entrei no deserto em julho, agosto, praticamente, de 2018. E aí eu comecei a buscar, né? Será que Deus restaura? E fazia muito tempo que eu não lia a Bíblia, fazia muito tempo que no nosso relacionamento a gente tinha deixado Deus de lado, porque no início a gente ia aos cultos juntos, levava minha mãe para ir aos cultos, pois nós temos essa questão. Minha mãe tem depressão e eu não trabalho por conta disso, eu cuido da minha mãezinha. E aí também vem a questão de como a gente vai casar e como a gente vai morar junto, porque ele mora com os pais, eu moro com a minha mãe. E aí morar com os pais dele eu tinha na cabeça que eu não queria, porque eu queria o nosso cantinho para poder levar minha mãe. Mas hoje, mais madura, hoje eu percebo que o importante é que Deus provê. Quando a gente começar a planejar e botar o nosso casamento, futuro casamento, nas mãos do Senhor, Ele vai prover o nosso lar, vai prover tudo que a gente venha viver, né? E o meu deserto foi assim. Era muito choro, muita luta, muito desespero, muita ansiedade. Eu orava, ajoelhava, mas era uma oração tão desesperadora. E aí eu fui pesquisando e achei o canal do presbítero Walter, achei o canal da Ágata, achei também um grupo no WhatsApp, Quarto de Guerra, li como Deus pode restaurar o meu casamento e fui assim, né, focando não só em conhecer a Deus e restaurar o meu relacionamento. Eu sei que muitas vezes o foco era esse, porém eu pedi a Deus: Senhor, me restaura primeiro, pois eu percebi que eu falhei muito e não meu cônjuge falhou. No caso, não ele havia falhado, eu fui falhando, eu fui proferindo palavras ruins. Nas brigas da gente eu falava coisas horríveis. Eu era daquelas que a gente viajava, que a irmã dele casou e a gente foi para essa viagem, as coisas que eu não gostava que ele falasse, eu emburrava a cara. Eu fechava a cara para tudo, eu fechava a cara. Eu questionava amizades que ele tinha, e tipo amizades de anos. E eu questionava amizade com mulheres, por mais que ele nunca demonstrasse que me desrespeitar, ter outra. Mas eu fui muito rixosa, e fui pedindo a Deus que me transformasse. E sempre vinha pra mim, assim, na minha mente, nesse tempo que a gente ficou separado, na minha mente sempre vinham os salmos, né? Sempre vinha o Salmo 40, que até minha sogra, ela me deu uma vez um folheto que tinha o Salmo 40, né? Que é: esperei com paciência no Senhor,
E ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Mas eu super ansiosa. No dia que a gente terminou, eu saí de casa desesperada. Peguei um Uber, fui bater na casa dele, só chorando. Então eu fui com a emoção para a casa dele diversas vezes. Exigindo a ele pra gente voltar. Eu implorava, chorava na frente dele. E todas as nossas conversas doíam muito. Porque uma vez, próximo ao meu aniversário, eu falando com ele, ele disse assim: na sua casa eu não vou, porque você vai querer voltar e eu não quero voltar. Depois desse dia, ele falou depois que não me amava mais. Eu deixei de te amar a partir de que a gente terminou. Então, eu chorei diversas vezes, me desesperei, doía muito, irmãos, muito, muito, muito. E certas vezes as lágrimas até descem, né, escorrem ao falar disso. Porque eu sei os momentos difíceis que eu vivi. E quando foi em novembro, finzinho de novembro, eu estava orando e eu pedi assim: Espírito Santo, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando por mim, através de mim com ele. E eu liguei para ele, porque pessoas ao nosso redor, que eu vim saber depois, tinham dito a ele que não falasse mais comigo porque eu estava sofrendo muito e que ele devia parar de vez de falar comigo. E ele não viria falar comigo se não fosse o poder do nosso Senhor, que é tão grande. Ele não falaria mais comigo porque essas pessoas exigiram isso. E diversas vezes, irmãos, quando eu ia, antes de eu aplicar o deixar ir, eu ia muito nos status do melhor amigo dele. E sempre me feria quando eu ia para os status do amigo dele, pois o amigo dele postava como se ele estivesse super bem. Postou uma vez os dois ajeitando as motos, né, que eles têm motos, dois, e dizendo assim que iam viajar. Aí eu, nossa, viajar sem mim. Aí uma vez esse amigo dele foi para uma viagem para um interior, com ele, o pai dele, e a noiva desse amigo. E quando eu vi as fotos, o coração me doeu. Aí eu, meu Deus, eu queria estar com ele. Eu queria estar com eles, porque eram sempre nós 4 que saíamos em casal. E aí o que acontece? E isso doía, enquanto eu me machucava procurando, né? Saber dele, procurando as coisas. E quando foi em novembro, depois de uma oração de meia-noite, eu liguei. E quando eu liguei, eu perguntei como ele estava. E ele disse assim pra mim: eu estava pensando em você agora, antes de você ligar. E aí a gente conversou. E ele também notou o quanto eu não era mais a mesma pessoa, o quanto eu estava diferente, o quanto eu estava mais compreensiva, mais doce, porque eu tinha perdido aquela pessoa que eu era durante o ano praticamente inteiro. Eu só pensava em mim, no meu emagrecimento, em mostrar para as pessoas que eu tinha conseguido emagrecer em casa. E eu estava deixando o meu relacionamento de lado, Deus de lado, deixando as coisas essenciais da vida de lado. Então o que acontece, irmãos? É necessário que a gente reveja tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sonha e planeja. A gente tem que pôr Deus realmente em primeiro lugar. O que acontece? Aí a gente conversou. Nessa ligação a gente conversou. E do nada eu escuto o soluço. Era ele chorando. E eu perguntei diversas vezes: por que você está chorando? O que foi, amor? Porque ele no WhatsApp não falava mais comigo, e quando ele falava comigo, ele não me chamava mais, ele chamava pelo nome. E aí eu perguntei diversas vezes a ele por que ele estava chorando. E ele não dizia nada. Aí ele disse depois pra mim, depois que a gente terminou a ligação, a gente passou mais de 6 horas nessa ligação. E ele trabalha à noite,
Então, depois que eu desliguei a ligação, ele disse: muito obrigada pela sua ligação. E eu perguntei: por que você estava chorando? Aí ele disse assim: só Deus sabe o porquê que eu estava chorando. Então, assim, eu deixei nas mãos de Deus, né? Então ele me disse várias coisas. Aquela pessoa que disse, né? Eu não te amo mais, eu não quero voltar mais. Não há necessidade mais da gente voltar porque não dá certo mais. Estava dizendo que sentiu minha falta, que lembrava diversas vezes de mim lá na casa dele, rindo para ele. Ele lembrava muito de mim. E até um lençolzinho que eu dei para ele, que era meu, eu dei para ele, ele disse: eu sempre penso em você quando eu vou dormir. Então, as minhas orações, elas tiveram sim efeito. Elas chegaram sim ao céu, elas chegaram sim diante do trono de Deus, porque ele dizer isso para mim, eu não imaginava mais. Para mim era totalmente impossível. E a gente vê assim que para Deus tudo é possível. Que além de eu ter mudado, de eu ter me tornado mais mansa, mais doce, eu passei a lembrar, sempre vinha na minha mente os meus erros, sempre vieram na minha mente, e eu sempre pedindo: Senhor, perdão por cada erro desse, perdão, Senhor, por cada falha minha, perdão, meu Pai, porque eu agi assim, Senhor, vai me quebrantando, vai me transformando. E assim, pedindo essa mudança em mim, muitas outras pessoas na faculdade me disseram: você tá com uma coisa diferente, com um brilho diferente. E eu, na minha cabeça, sim, é o Espírito Santo, sim, é o Senhor. E eu fui praticando todas as coisas que eu ia vendo, todos os testemunhos que eu ia ouvindo aqui no canal, todas as palavras proferidas do não desista, seja forte, ore, seja perseverante. E fui fazendo assim, e sempre me vinha salmos em mente, sempre me vinha salmos em mente. E aí o meu cônjuge, ele foi quebrantado também, porque eu também fiz muito a oração de Oséias, eu passei a ler mais, a buscar mais, a ler mais, a ter momentos de oração onde eu me derramava diante aos pés do Senhor, porque isso é necessário, gente. É necessário a gente focar nas coisas do alto. Deus, ele deve ser a nossa prioridade. E eu sempre dizia: Senhor, eu não quero outra aliança. Eu tenho uma aliança aqui no meu dedo. Eu tenho essa aliança. Por mais que essa aliança ainda não seja a aliança do casamento, e sim seja de noivado, mas é essa aliança que o Senhor me deu. Não foi os relacionamentos do passado que fracassaram, mas o meu noivado, ele é uma prioridade. Ele é um passo, ele foi um grande passo para que o Senhor nos deu. E é ela que eu quero, e é ela que eu ponho diante de Deus, é ela que eu ponho diante do Senhor Jesus, para que a gente possa viver essa aliança e futuramente ser o nosso casamento. E todas as bênçãos venham provenientes do Senhor. E assim eu ia orando, ia me entregando, me derramando, sofrendo muito. Muitas vezes na minha mente vinham coisas muito ruins e eu logo repreendia, porque eu sabia: esses pensamentos não são de Deus, esses pensamentos são do inimigo. E me vinham coisas muito ruins na cabeça, até mesmo quando a gente voltou a se encontrar, porque a gente voltou a se falar e ele veio me ver. E ele me lembrou que quando ele vinha na minha casa, ele não recebia um abraço meu mais. E era a coisa mais importante que ele tinha quando ele vinha aqui em casa, era receber um abraço. Ele queria receber um abraço meu. E isso mudou. E ele muito feliz quando vinha aqui em casa, ele todo: nossa, eu fui bem recebido, ela me deu um abraço, ela fez um jantarzinho para mim. Então, assim, eu mudei realmente, eu precisava mudar.
para que o nosso relacionamento ele pudesse ser restaurado e nós como seres humanos crescêssemos também. Eu precisava mudar. E hoje o meu noivado ele foi restaurado para a honra e glória do Senhor. A gente já viajou com a família dele 2 vezes. Eu viajei uma vez com ele, fui para a casa da irmã dele, que recebemos a grande notícia que a irmã dele está grávida e uniu mais ainda a todo mundo e está sendo muito feliz. Passamos o Natal, a noite de Natal juntos esse ano, coisa que a gente não tinha mais passado, coisa que eu nem mais valorizava, eu me valorizei no ano de 2018. Então é como se o meu relacionamento não valesse muito. Ele mesmo dizia para mim, parecia que você não era feliz comigo. E quando eu perdi, eu valorizei ele e vi a importância dele para mim. A importância dele como noivo e como amigo e como ajudador. Porque ele me ajuda em tudo. E por ele ter entendido diversas vezes, ele querer me chamar para sair e eu não poder porque tinha que ficar com a minha mãe. Ele sempre entendeu. Das vezes que eu precisei levar urgentemente minha mãe para um hospital, ele se prontificar e chegar aqui e levarmos ela ao médico. Tudo isso, sabe, é quando a gente vê o cuidado de Deus na vida da gente. O nosso relacionamento é isso. A pessoa que Deus nos dá, que Deus nos concede, é uma pessoa que nos ajuda e que nos mostra e nos molda a ser uma pessoa melhor nessa terra. Então hoje, vendo a restauração do meu relacionamento, às vezes eu sinto aquela insegurança. Senhor, será que tudo isso foram realmente as minhas orações? Será que realmente agora vai dar certo? Mas realmente hoje, quando eu vejo tudo dando certo, eu agradeço a Deus. Eu sei que louvado tem que ser o nome do Senhor. Eu não tenho merecimento de nada, mas o Senhor que fez tudo e tem feito tudo. Tem feito tudo lindamente. E numa conversa da gente, ele disse para mim assim: tá sendo tão melhor, tá sendo melhor do que antes, tá sendo melhor do que o início. Pois parece que agora a gente sabe o que agrada um ao outro, o que faz o outro sofrer a gente não faz mais. E eu glorifico a Deus também por não ter tido OM na vida dele, que eu vinha muito isso na minha cabeça. Será que ele já está com outra pessoa? E ele não esteve com outra pessoa, graças a Deus, né? E irmãos, uma coisa que eu tenho a dizer a vocês é que fiquem firmes, sejam firmes. E Deus também, eu botei também como propósito ao Senhor que eu iria sim testemunhar. E vai fazer quase 2 meses, daqui a pouco fazem 2 meses que meu relacionamento foi restaurado. E eu estou muito feliz, muito feliz. E as outras coisas, elas estão sendo acrescentadas na nossa vida. Hoje eu peço ao Senhor, não só pelo meu relacionamento, eu peço pela minha família e a família dele, que são nossas riquezas aqui na terra. E eu sei que Deus tem poder para restaurar, para nos restaurar, nos transformar e transformar o nosso relacionamento. Eu creio que o Senhor, Ele tudo pode, Ele tudo faz, e que nos derramar aos pés dEle e crer que Ele é o Deus do impossível, que Ele faz infinitamente mais por nós, mesmo que sejamos tão imerecedores. A sua misericórdia, ela se renova todos os dias. E Deus, Ele atende os desejos dos nossos corações. Mas quando a gente se quebranta, está disposto a pagar o preço, está disposto a renunciar o nosso eu, a renunciar a carne, a renunciar o nosso pecado, Deus, Ele é capaz de fazer por nós. Ele é fiel, irmãos.
Sejam firmes, fiquem firmes no Senhor, pois Ele faz infinitamente mais. Eu via tantos relacionamentos sendo restaurados e eu imaginava, Senhor, será que o meu ele vai ser restaurado? Será que o meu, né? E foi. E tem sido todos os dias um recomeço melhor, tem sido um recomeço mais feliz, tem sido vivido dias de sonhos e eu creio nos planos do Senhor. E vivamos firmes na convicção de que temos um Deus grande, um Deus que pode, que restaura, que liberta, que cura, que faz infinitamente mais pelos seus filhos. Não temam, não tenham medo, tenham fé. O medo muitas vezes baterá na porta. Os dias serão difíceis, os finais de semana eles são difíceis. A ansiedade ela vem, mas a ansiedade não provém do Senhor. Então, que possamos ter mais fé nos próximos dias e que Deus ele nos renove todos os dias. Sejam firmes, não desistam. O nosso Deus é grande. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Vou deixar para a meditação de cada um de vocês o Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da tua angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Tenham fé, irmãos. São tantas coisas para contar, para falar no testemunho, mas é isso que o Senhor me pede a dizer. O Senhor me pediu isso. Que dissesse que Ele é grande e que Ele tem poder para fazer todas as coisas. Não desistam. Amém.